O Corvo era uma espécie de órgão da Associação Académica do Liceu. Ou seja, mesmo quando depois começa a aparecer lá com o emblema da Mocidade Portuguesa, que tornou-se obrigatório, mas isso só com mais força depois de ter mudado o reitor, né? Quando entra o Adelino Marques de Almeida, esse era muito mais alinhado com os poderes e obrigou, aliás fez uma série de alterações no Liceu que deram origem a protestos. Quis separar os rapazes das raparigas e separou algumas turmas. O liceu era um liceu misto e houve protestos dos rapazes todos se porem a fazer lavores, como era o trabalho das aulas? Fizeram isso? Fazíamos isso nos intervalos e pronto, e gozávamos com aquilo tudo. Ele teve muito trabalho a disciplinar o liceu porque não tinha o prestígio que o outro tinha. O próprio Bartolomeu Grumicho, nos últimos anos, ele já tinha saído e ainda vinha cá falar com os alunos. Uma coisa que ficava um bocado mal, mas ainda vinha falar com os alunos. Não se percebe bem sobre o quê, mas a mostrar o seu apoio. Quer dizer, é engraçado isto, não é? Mas fica de alguma forma, portanto, a ouvir os desagravos dos alunos em relação ao reitor. Exatamente, em relação ao sucessor. Mas isso deu grande celeuma. Na altura houve grandes perturbações com esse novo reitor que entrou e que tinha pronto, o outro também tinha sido muitos anos de reitor do liceu, não é? Portanto, aquilo... Desde 1929? Pois, claro. Tá. Até 59? E portanto, o outro custa enfim, a adaptar o seu modo de gerir isto ao que existia. Mas estavas a perguntar... Relativamente à questão do Corvo e aos teus exercícios literários que depois te levam à filosofia, neste caso mais influenciado pelos professores do que propriamente até... Sem dúvida, sim. Isso é interessante. Portanto, o sexto e o sétimo ano, os teus colegas acompanharam maioritariamente para Lisboa, porque já começaste a responder a essa pergunta? Sim, no meu tempo já iam maioritariamente para Lisboa. Já. Lembras-te de alguns colegas que foram dessa tua geração? Sim, por exemplo, a Dora Infante, que foi minha colega, é a quem o Virgílio Ferreira dedica a aparição. Portanto, o Virgílio Ferreira era muito amigo dos pais dela, faziam parte daquele grupo da Soeira, onde estava o Dr. Alberto Silva, eram todos oposicionistas na altura, não é? E essa é uma, mas aqui mesmo de Évora, as netas da Maria Lamas, a Paula e a Airinha Esqueiro, essas vêm desde o tempo do colégio da primária, não é? Também estão aqui no liceu, até essa altura. Havia assim uma série de gente, e depois uma série de gente que eu hoje ainda conheço, praticamente, aqui da cidade de Évora, que na altura tinham um peso social muito maior do que tem hoje, claro. Desde o 25 de Abril as coisas mudaram totalmente. Mas pronto, alguns deles nessa altura também já não vieram para o liceu, não é? Distribuíram-se por outros colégios. Havia o Colégio Álvares, havia... Que ofereciam o curso, portanto, as disciplinas, depois preparavam os alunos para fazer exame. Exatamente. E havia... Os colégios privados foram proliferando, é a Sim. que acontecia no país, não é? Sim. E havia muitos que não escolhiam o ensino oficial, o Colégio para Abrantes, outros para Santo Tirso, outros não sei para onde, e outros, pura e simplesmente, depois iam para a escola agrícola, ou quer dizer, conforme as famílias
muitas delas ligadas à agricultura não tinham um especial interesse em haver uma formação superior, interessava-lhes mais aspectos práticos. A escola de agentes agrícolas era uma opção séria também. Havia gente que ia para a escola de agentes agrícolas. Muita gente, sim. E depois andámos... Portanto, faz o exame de admissão e entra no liceu. Portanto, não se colocou a questão, sendo o seu pai um homem que tinha feito o curso comercial, não se colocou essa questão porquê? Não, porque, por uma razão simples, porque a professora primária é que, no fundo, induziu os pais a mandar os meninos para o liceu porque lhe reconhecia capacidade para fazer um curso para além do curso técnico, porque na altura o curso técnico estava muito limitado e eu penso que foi o grande problema isto é uma percepção que às vezes cabe no âmbito da entrevista, mas o grande problema do ensino secundário é que havia uma grande divisão que depois era difícil de recuperar mais tarde, mesmo com as secções, era extremamente difícil. O curso técnico era mais fácil, o curso do liceu era mais intelectual, mais difícil. E estava mais virado para o prosseguimento de estudos. Tinha essa ideia de prosseguimento de estudos ou não? Não, na altura não tinha exatamente, porque eu não tinha essa capacidade de percepção. E os seus pais? Projetaram para vocês a possibilidade de fazerem um liceu e prosseguirem estudos? A minha mãe tinha, porque a minha mãe no fundo era a nossa encarregada de educação, porque a gente eu lembro-me, saía do colégio, ia à casa, lanchava, fazia os trabalhos de casa e íamos para a rua jogar água. Era assim que não havia creches, as creches era a rua. E um certo conformismo mesmo aqui, quer em casa, quer aqui? Eu não diria isso. Eu hoje, mais tarde, soube de colegas que alguns até estavam presos, porque depois estive aqui na tropa, estive na secção de justiça. Isso permitiu-me ter um determinado tipo de conhecimentos de alguns colegas que estavam presos na altura em que se deu o 25 de Abril, com processos que estavam aqui em Évora, que no fundo eu teria que instruir, digamos assim. Claro, depois a seguir dessa revolução e felizmente já não tive que me confrontar com isso, embora ainda me tivesse que confrontar com um trabalho que me foi destinado, que era desmantelar o desmantelamento da Legião Portuguesa e com alguma mágoa fui encontrar os pais de alguns colegas meus, que foi uma coisa que me deixou um bocado surpreendido. Muito bem. Porque eu sabia que havia a Legião, mas não fazia ideia qual era a composição. Nem de quem eram as pessoas, nem o que é que aquilo é. Isso remete-me para outra questão. Por exemplo, aqui a Mocidade Portuguesa dentro do liceu. A Mocidade Portuguesa, eu frequentei a Mocidade Portuguesa 2 anos, o primeiro e o segundo ano. Depois tive isso, lembro-me que hoje sei, nunca tive uma farda, porque a farda era emprestada porque o meu pai nunca comprou a farda. Eu na altura não percebi, diziam que não havia dinheiro para comprar a farda. Hoje tenho a consciência de que não foi essa a razão era outra, era uma razão já de uma determinação política, mas eu só percebi isso mais tarde, a seguir à revolução. E uma boa parte dos seus colegas participavam nas atividades da Mocidade? Eu tenho amigos. Lembra-se dos desfiles aqui dentro? Ainda me lembro de algumas pessoas, já que aqui tinham uma carreira paramilitar. Ainda me lembro de alguns colegas meus, embora um pouco mais velhos, que eram comandantes de castelo e que tinham aí alguns que faleceram, um deles, que era o Cágado, que foi o nosso colega aqui, e que faleceu em África, portanto, morreram alguns, e tenho a noção de 3 ou 4 ou 5 pessoas próximas do liceu que ficaram, que pereceram na Portanto, guerra. essa noção de que havia pessoas a morrer em África, isso começou logo a partir de 61. Tinham essa noção enquanto estudantes aqui? Sim, nós tínhamos essa noção. E tinham a noção de que era possível irem para a guerra terminada quando chegasse a idade maior? Havia outro problema que era mais difícil, que era assim. Nós sabíamos que havia pessoas, e tenho alguns amigos que fugiram à guerra. E havia outro, eu nem sequer sabia, na altura. O grande problema que nós tínhamos, na altura, pelo menos eu falo na altura, enquanto estudante, da minha experiência, é que nunca ninguém nos ensinou política. Quando nós estudávamos a organização política efetiva da nação, o Estado é o Estado corporativo, um pouco mais a orgânica do Estado, o Presidente da República. Eu nunca tive uma formação política, nem nunca tive um convívio que me aproximasse. A única coisa mais perto da política que eu tive foi quando houve as primeiras eleições que ainda me levaram a distribuir, um amigo qualquer, que já não sei quem foi, que me levou para andar com um caixote de sapatos com umas cartinhas que se distribuíam, no fundo, porque, e depois eu percebi mais tarde, porque a União Nacional
mandava os papéis para casa para os eleitores. E quem quisesse votar em listas que não era da Nacional tinha que ir à procura das listas, não sei se vocês devem saber isso. E isso era ali na Travessa do Cavaco, junto ali à Caixa de Alto Porto, que havia ali uma sede da oposição. Eu fui lá 2 ou 3 dias, puseram-me lá uma noite ali pelo Verney, pelo edifício, a distribuir umas cartas e eu não gostei muito da tarefa. O que é que se lembra em termos de professores, que algum que o tenha marcado, como é que... Havia aqui, por exemplo, o professor Patrício era uma pessoa Já falou do professor Patrício. Tinha connosco uma ligação pela filosofia, tinha uma ligação diferente, ele tratava-nos mais, como é que ia dizer, ele era mais parecido connosco do que os outros professores. O professor estava sempre na cátedra. Havia professores bons, simpáticos, agradáveis, havia uns mais autoritários, havia aqui o professor de francês, a professora de francês e o professor de química, que era o professor alemão, eram pessoas mais exigentes na disciplina. Lembra-se do nome? Ele era o professor alemão e ela, não me lembro, já era professora de francês. Era uma senhora extraordinária, boa professora. Dentro dos mais permissivos ou dos mais próximos, não eram os mais duros, os mais. Depois havia professores muito simpáticos, com quem nós tínhamos uma liberdade maior, sempre com um limite de respeito que era no padrão daquela altura, mas a gente sentia que o professor estava mais próximo de nós do que não estava. Eu depois também fui professor. E eu sempre tive uma boa relação com os alunos, mas nunca abdiquei da autoridade. Os professores eram, de uma maneira geral, muito autoritários. É a imagem que me resta. Alguns professores competentes, muito bons professores, outros nem tanto. Mas havia inicialmente a separação, rapazes para um lado, raparigas ficavam no andar superior e havia realmente aquele clima de opressão que hoje na altura não classificaria assim, não teria se calhar a linguagem adequada, mas lembro-me, por exemplo, não sei já em que, talvez no 8º ou no 9º, Quinto ano do liceu. Quinto ano, pois, exatamente. Lembro-me de uma professora de História, coitada, que de vez em quando o reitor mandava abrir a porta, entrava, ela ficava nervosa, e ele passava pelas nossas carteiras. Portanto, quando o reitor entrava... Lembra-se o nome do reitor nessa altura? Era Adelino. Era o Adelino, sim. Era o professor, era Adelino. Nós levantávamos, depois ele mandava-nos sentar, olhava para os nossos cadernos e estava atento ao que ela explicava. Eram aulas, sobretudo, expositivas. Quantos eram na sua turma nessa altura? Quinto ano. Tinha a sala cheia, possivelmente. Tinha a sala cheia. E, portanto, não sei porque aquela professora era nitidamente vigiada e constrangida. Uma vez estávamos a fazer uma prova e lembro-me que estava imenso calor. E ela decidiu, era do outro lado do claustro, numa sala do outro lado ali do claustro. Decidiu abrir a porta. O reitor chegou lá. Quem é que autorizou a abrir a porta? Nem pensar. Senhor reitor, estava muito calor. Nem pensar. Mandou fechar a porta, criou-se ali um clima desagradável. Portanto, era este o ambiente. Os professores eram, de uma maneira geral, autoritários, mas recordo-me de alguns professores que considero que eram muito bons. Lembra-se do nome deles? Sim, uma professora de Geografia, a professora a doutora Almerinda Luís, curiosamente irmã da escritora Agostina de Bessa Luís, e que acho que era casada com o diretor da André de Rezende. Suponho. Era uma senhora muito bem vestida, muito bem penteada, sempre com um casaco a condizer com o chapéu com o casaco, muito delicada, mas era uma excepcional professora a explicar os assuntos. Excepcional. E depois, no 6º ano,
tive então a grande surpresa de ter aquilo que hoje considero que foi a melhor professora que eu tive na minha vida e que foi talvez a única educadora que eu conheci, que foi a Maria Beatriz Serpa Branco, que deixa... Era filosofia. Filosofia. Que deixa uma marca, suponho que em todos os alunos que teve. Eu conhecia de vista, ela passava nos claustros, olhava-nos, sorria para nós, tinha uma atitude completamente diferente. E depois as aulas eram completamente diferentes. Ela era uma pessoa frágil, com uma vozinha frágil, nunca levantava a voz, não precisava, toda a gente se portava bem. E, para além do conteúdo da disciplina, ela motivou-nos e ensinou-nos, sei lá, a ouvir música clássica, a aprender história da arte. Para ela, realmente, educar significava não só desenvolver os aspectos intelectuais, como desenvolver a sensibilidade dos alunos. Ela tinha uma perspectiva de educação global. Aquilo que mais tarde depois nós chamávamos o desenvolvimento integral do aluno. Era familiar? Era familiar, porque eu passava por aqui todos os dias, portanto era perfeitamente normal, eu percebia a entrada e a saída dos alunos. Tinha 9 anos, claro, mas nós com 9 anos, na altura, penso que éramos um bocadinho mais adultos, portanto a gente sabia mais, eu sabia perfeitamente os caminhos que tinha que levar, ia aqui pelo Largo dos Colegiais e depois metia-me ali pelo magistério, na altura magistério e por ali adiante, até às portas da Viz, tinha ali o colégio, depois não sei quantos, depois regressava à casa, portanto, perfeito, não tinha grande necessidade de que me levassem de carro ou de qualquer coisa. Aliás, a minha família não tinha carro na altura, não é? Sim, a entrada no liceu não foi chocante, eu gostei muito de vir para o liceu. Não notava diferenças sociais, pessoas mais... Não, uma grande diversidade, não é? Mas eu sempre fui um miúdo que era sociável e, portanto, que era pronto, normal. Professor? Nos 2 primeiros anos eu não tenho referências. Tenho muito poucas referências porque eram professores que não me deixaram marcas. Pronto. Que passaram, havia uma professora de francês que era uma senhora Figo, que eu me recordo, não é? Mas de resto, também tinha uma professora de Ciências Naturais que era mãe do Fernando Godinho, Dona Fátima Godinho, não sei se esse nome vos diz alguma coisa, mas eram principalmente as nossas referências. Pronto, não tive grandes referências depois, tenho referências depois a partir do 3º ano, sim. Manuel Freire Patrício. Pronto. E tive também o doutor, como é que ele se chamava, que era um professor de português, Barros Ferreira, que era um professor de português fantástico, não é? Mas tive o professor Sayanda, e depois tive outros professores, mas esses de facto acho que me marcaram. Eu tinha um grande gosto pela matemática e gostava muito de História por causa do professor Patrício. Nunca fui muito dado... Tive a professora Bia Coelho, claro, como não podia deixar de ser, não é? Tive a professora Bia Coelho, que era uma pessoa, pronto, muito própria, não é? Mas grandes referências mesmo foi o professor Patrício, de facto. Repare, não é fácil nessa altura nós fazermos grandes juízos de valor sobre os professores porque não temos elementos de comparação, certo? Portanto, quando nós entramos na turma, aquele é o professor e a relação é praticamente unívoca, nós não conhecemos situações alternativas, não é? Quando somos crianças, 12 anos, 13 anos. Esta é a minha visão, hoje, não é? E, portanto, as referências que aparecem
é muitas vezes por comparação entre os professores que nós vamos tendo. E aquilo que nós elegemos é o mais notável, ou os mais notáveis. E, portanto, é dentro desse quadro que eu digo que estas 2 ou 3 pessoas foram muito importantes na minha formação. Sim, senhor. Em termos depois das atividades letivas, em termos de exigência, em termos de disciplina... Grande, sim. A disciplina era grande, mas havia sempre uma luta entre a zona cinzenta, a zona vermelha, portanto, havia sempre algumas situações que ficaram, portanto, para a história, não é? De algumas situações não corretas que se fizeram na altura e que se faziam na altura, mas não havia havia disciplina, havia uma disciplina muito grande, principalmente até 1970, eu sinto isso, até 1970 com o Adelino Marques de Almeida, não é? Ele era uma pessoa que tinha criava um sistema de organização que não permitia com grande facilidade que se fizessem ultrapassagens daquilo que era o quadro de referência que existia, não é? Nós sentíamos isso, não é? Tinha um pulso, mas ele não era uma pessoa má que andasse atrás das coisas. Ele criava uma regra e depois a regra era posta em execução e quem não a cumpria era punido, mas quem a cumpria ninguém lhe levantava problemas. Portanto, isto é o que eu sinto, não é? Dessa altura. E, portanto, não havia uma autocracia que se manifestasse que ninguém pudesse andar, portanto, à vontade dentro do liceu. Eu não sinto isso, não é? Não sinto isso. Olha, é um ambiente que encontra aqui. Estamos a falar de 60 já? 64. 64. O ambiente que encontra aqui foi uma novidade para si. No liceu. Já tinha a notícia dos seus irmãos também, não? Sim, mas é o que eu estava a dizer. Eu estava habituado a ter um professor só para mim, para as disciplinas todas. Quando entrei aqui no liceu, mas para aí no segundo dia, fui logo posto na rua. Porque eu estava sozinho, né? Não tinha regras, cada hora era um professor diferente, foi algo confuso, muitos colegas, e eu estava na conversa com o colega do lado e a professora perguntou-me o que é que ela estava a dizer, e não fazia a mínima ideia, olha, vim para na rua, pronto, foi logo assim para começar. Foi uma primeira estreia. Logo para aprender. Pronto, mas assim, na altura, como eu o segundo ano já o fiz em Évora, e portanto já havia, até através precisamente do meu irmão, já conhecia alguns rapazes, né, da altura. E quando eu entrei aqui no liceu, até havia o hábito de haver uma praxe de entrada, que eu não fiz porque os amigos do meu irmão se safaram, não é? Porque depois havia os mais velhos que podiam proteger os mais novos. Havia uma certa cumplicidade, beneficiou da cumplicidade do seu irmão. E como eles eram amigos do meu irmão, quando algum qualquer me chamou se calhar para me fazer uma carecada, lá um amigo dele veio e tirou-me de lá e acabei. Havia os professores que, até pela postura, né, me tinham respeito e ninguém dizia nada. Até mesmo na mesma turma, a turma comportava-se de maneira diferente conforme os professores. Havia professores que estavam desgraçados, portanto, mais novos, que não tinham pulso, aquilo era, às vezes, até exageradamente uma grande confusão. E havia outros que nem diziam nada, mas que bastava entrar na sala e ouviam-se as moscas, portanto, depois havia outros professores, enfim, que também deixavam um bocado a desejar em termos da disciplina e da forma como ensinavam. Essa do inglês ficou marcada, não é? Essa ficou marcada para a minha geração. Para a sua geração. Todos já me falar nisso. Por exemplo, o reitor, neste caso, existia alguma fiscalização? Entrava nas salas?
Percebeu-se algum controle que existia sobre professores? Havia professores que tinham mais dificuldades com a indisciplina, algumas questões políticas? Lembra-se de alguma coisa desse? Todos nós sabíamos que o reitor era da União Nacional. Tinham essa consciência de... Sim, sabíamos perfeitamente. Aquele que depois aconteceu até foi para o Secretário de Educação de Moçambique. Toda a gente sabia, tinha alguns cuidados. Depois, normalmente, pelo menos connosco, só entrava nas nossas aulas, que eu me lembro, para dar algumas aulas de substituição quando algum professor faltasse. Normalmente não entrava assim interrompante ou para vigiar nem nada. Portanto, chegou a ter aulas com ele? Sim, aulas de substituição. E o que é que lhe pareceu? Era autoritário, não era? Era, mas ela não era dos piores. Mas, pronto, impunha respeito, não é? Era o reitor e tinha assim, era grande, portanto, tinha ali um ar austero e, portanto, ali... e nós sabíamos o que é que se passava por trás. Sim, só gostava de referir uma coisa que não referi às mas voltamos atrás ao liceu. É muito importante que faça. Que tem a ver com cada bocado perguntou para a questão da integração. Por exemplo, a Tuna foi era um momento que possibilitava a integração na vida do liceu. Porque, naquela altura, acho que nenhum de nós, ou a maior parte, não tínhamos chave de casa, né? Tínhamos hora de entrar e de sair. À noite, às 9h30, tinha que estar em casa, senão tinha que estar com grandes justificações. O ir à Tuna, ia-se à Tuna por vários motivos. Uma, porque gostava muito de música e era o sítio onde se tocava. O outro era para fugir de casa, entre aspas, né? Que era para poder ter o argumento de, durante pelo menos um período, vir aos ensaios, que eram todos os dias, aquilo todo dia a gente saía e chegava à meia-noite, mesmo que a Tuna acabasse às 11. E foi uma organização, no fundo, que permitiu depois o convívio e as tais conversas que eram muitas vezes tidas exatamente nessa altura. Isso é muito interessante, até porque, pronto, a Tuna beneficiou no liceu de uma certa proteção, até em termos de autoridade, em particular do reitor que mais tempo teve aqui, durante o período ali entre 1929 e 1960. O Grumicho. Foi uma altura em que havia muitos constrangimentos em relação ao funcionamento destas estruturas, porque a mocidade portuguesa, as atividades circunscolares eram todas controladas pela mocidade portuguesa e ele manteve ali alguma distância. Portanto, pelos vistos, os reitores subsequentes também mantiveram essa não se metiam muito, embora, claro, que aquilo depois o maestro, digamos, que era um professor. E a colaboração no Corvo? Chegou a publicar algum artigo no Corvo ou não? No Corvo fui redator durante... Bem me parecia que já tinha visto lá o seu nome. Sim, durante uns anos. Foi. Gostou dessa experiência? É muito engraçado. Gosta de escrever? Nós não escrevíamos. Limitavam-se a rever os textos. Nós tínhamos que organizar a revista. Não só, aí para publicidade. Pois, tinha que se pagarem, né? Andar aqui a pedir a todas as lojas e bujecas. E depois tínhamos o lápis vermelho. Né? Havia a censura também. Quem é que exercia a censura? É que na altura em que eu fiz era eu e outro, era o meu colega Galhardas. Autocensura, era autocensura. Não, nós os dois é que combinávamos aquilo para tudo. Nunca tiveram problemas com censura propriamente? Não, os textos eram publicados todos, né? Sim, havia até até sim um bocadinho para além daquilo que seria, digamos, aceitado. Pois foi, já não me lembrava dessa do Corvo, mas com os anos. Também. Pois, até havia as piadas. Então era um espaço de liberdade, a Tuna e o Corvo, de alguma forma, é curioso. Criado desta forma antagónica, minha mãe e meu pai, pronto, entrei no liceu e começo Porquê é que entrou no liceu? Porquê é que não foi para a escola porque industrial e comercial? E estamos a falar dos anos de 1967. Em 67 tinha a escola industrial a funcionar ainda em Santa Clara. Porquê é que não foi para lá? Porquê é que não fui? Porque a minha mãe dizia que entendia que os filhos tinham que seguir um curso possível, que só havia ensino superior em Lisboa, provavelmente vislumbrava-se uma hipótese económica de estudar para Lisboa e quem dava continuidade a isso era o liceu. Com o liceu, no 6º e 7º ano, quando depende das alíneas, pronto. E, entretanto,
não vou para a escola porque na escola aprendiam-se profissões. E a profissão era em termos de sociedade, a minha mãe, mais via-me como um doutor, um professor, ou um doutor, porque eu era bom aluno, pronto, era esperto, e escrevia bem e aprendia bom. E entro no liceu porque o meu pai nisso relegava para segundo plano. Minha mãe não, vai para o liceu porque é bom aluno e não sei o quê. E aí vou para o liceu. Desembarco no liceu em outubro de 67 e começo-me a perceber separação de sexos, salvo erro, até 1970. Na altura era reitor Adelino Marques de Almeida, um homem do regime, que vai para Moçambique, é nomeado como comissário político para Moçambique em 1970, e eu começo separação de sexos, e fui uma pessoa sempre toda a vida muito extrovertido, gostava de jogar futebol. O meu pai, há que dizer, o meu pai foi fadista durante 70 anos, tocava viola e fadista, e eu segui-lhe um bocado destas coisas da música e tudo. Sim, senhora, muito bem, diga-me só. Isto só para contar. E em 73 eu estou no liceu, sou dos mais velhos, e já mobilizado, havia uma grande divulgação da guerra colonial, onde teríamos que lá ir, quem fosse. E em 73, o Zeca Afonso, Francisco Fanhais e Adriano Correia de Oliveira organiza-se um comício, um canto livre, chamava-se assim, no Cineteatro de Viana do Alentejo. Porquê em Viana do Alentejo? Porque o Estado não disponibilizava nenhuma sala para esses cantores. E em Viana do Alentejo a família Baião era proprietária do Cineteatro, cujo filho era da minha idade e já muito consciente politicamente. Imediatamente, o grupo, 2 ou 3, entre os quais eu era o mais velho, organizamos, em colaboração com os professores bons, o professor Limpinho, o professor António Mendes, participaram na organização desse evento? Na organização desse evento, para irmos, enchemos um autocarro para ir a Viana do Alentejo assistir ao concerto, em outubro de 73. Há que referir que estes professores punham o seu posto de trabalho em perigo, porque eles assinavam um termo de responsabilidade em que se comprometiam a não exercer qualquer atividade subversiva contra o Estado. Isto era, enquanto que eu era estudante, era expulso, mas eles perdiam o emprego. Há corajosos. Houve mais colegas seus do liceu que o acompanharam nesse processo? Olha, este Baião, que nasceu para dele... Qual era o apelido? O apelido era Baião? Família Baião. Zico Baião. Muito corajoso. Para além dele, mais... havia um António Leitão, também de Viana do Alentejo, que nasceu para dele. Foi um autocarro, arranjámos um autocarro. Este autocarro vai para Viana e o ambiente era inflamável. Juntam-se pessoas à volta do Cineteatro, ainda há dias eu contei isto, Cineteatro. Chega o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira e o Francisco Fanhais, eram os únicos que cá estavam. À frente do Cineteatro havia um empadrado, estavam a fazer um empadrado, e recordo-me, eu estava ali à frente, e há um fulano de cabelos compridos que começa a tocar flauta. Os agentes da PIT, que eram conhecidos aqui, era o chefe Melo, era o não sei que, o Casaca, e imediatamente mandam calar o rapaz que estava a tocar a coisa. Ele não se cala, ele avisa, e imediatamente puxa da flauta e parte a flauta. Incendiou aquilo tudo. Imediatamente há gritos, morte ao fascismo, abaixo a guerra colonial. Imediatamente o Zeca Afonso é preso, todos são presos. A GNR vem a carregar sobre o pessoal, a gente escapa-se e tivemos até esta... Não acabou por não haver concurso. Não houve concerto. Regressando ao liceu, no outro dia, entro no liceu e imediatamente observo, vem a brigada da PIDE à reitoria falar com o reitor. Passado uma hora, sou chamada à reitoria por esse senhor. Olha lá, o que é que se passou em Viana? Como na altura era doutor, o professor era doutor. O doutor foi um concerto livre do Canto Livre com o Zeca Afonso, estava autorizado. Isto por os piores motivos, teve aqui agora a Direção-Geral de Segurança, não sei o quê, não sei o que mais, isto não pode acontecer mais, e já proíbo isto e tens que ser expulso, porque isto não pode continuar, coisa assim. Para dizer que havia professores bons, quando eu digo bons do ponto de vista de relacionamento com os alunos, tolerantes, apesar do regime impor coisa, e havia estes professores que era assim. Era isto. Estamos a falar, onde eu senti mais a abertura, uma abertura saudável, que se respirava, foi nos 71, 72, quando chegam
de Lisboa, esta vaga de professores que são formados já nas faculdades onde havia grande contestação em Lisboa. Os outros... Associa essa abertura que eles revelavam já ao ambiente efervescente que se vivia ali no final dos anos 60, não é? Portanto, são indivíduos que se formam nessa altura e que depois vêm para a província já com outras ideias. É isso que parece. Exatamente. Essa é a minha convicção. E senti isso, uma mudança grande de ambiente. Entretanto, sai este senhor e entra uma senhora que se chamava, já faleceu, minha vizinha, Maria Luísa de Matos, professora de desenho, também do antigo regime, austera. Bastava, o professor não era preciso dizer, o menino calce, era só com os olhos. Número 6, sai. E o número 6 era eu. O número 6 era eu. Eu tenho um caso curioso, já agora me permite. Há aqui um amigo meu que se reformou agora como professor catedrático de Velocidade e foi diretor da Malagueira, um indivíduo boas relações, com uma grande carreira profissional, Carlos Alberto Falcão Marques, ali da área da estatística e coisa, e eu sou Carlos Expedito Pereira Godinho. E andava eu no segundo ano, estamos a falar nos anos 69, recordo-me disto como se fosse hoje, à segunda aula, ele dizer assim, fazia a chamada, Carlos Alberto Falcão Marques, presente. Carlos Expedito Pereira Godinho, presente. E ele diz assim, tu, sai, podes navegar que está chumbado. Isto era dito assim, claramente. E eu chegava à casa e dizia ao meu pai, pá, mas o que é que se passa? Pai, isto é assim, eu não tenho mania da perseguição, mas é assim. Pronto, passou-se isto, e isto é a pura das verdades, estou à vontade para a coisa, é pena, outras pessoas poderão dizer de sua justiça, eu comigo passou-se assim. Vivi anos muito bons, porque foi onde se faziam grandes amizades. Tive lá grandes amigos que me protegeram para toda. Este amigo meu, que é o Rogério Aurélio Costa, meu médico de família, terminou aqui o liceu, saí daqui em 71, 72. Continuei a encontrá-lo em Lisboa, somos amigos para toda a vida, foi meu médico durante 43 anos e protegeu-me na altura, porque eu também era um bocado atrevido, às vezes desafiava os mais velhos, merecia levar umas orelhadas por causa do atrevimento, e como tinha este padrinho, que ele era risco para a porrada, protegia. Eu conto isto, protegia-me. Mas eram estas coisas de miúdos. Então, vamos ver. Essa fase, que é a fase anterior portanto, à mudança política ocorrida em 25 de abril de 74. Depois disso... antes do 25 de Abril, há mais algum acontecimento, para além dessa relação entre os professores e com os professores? Sim, registro coisas boas, positivas, que é a Tuna. Até a Tuna continuava a ser um espaço de liberdade, era isso? A Tuna, eu aprendi. O meu pai era fadista. E o meu pai sabia o moraria, o fado. E eu, estou aqui, tenho ainda mais coisa. Vou para a Tuna, porquê? Porque o meu pai já tinha viola. O meu pai já me tinha ensinado uns acordes. E chego na Tuna, não aprendo fado. Começo a ouvir os mais velhos a entoarem coisas de... isto é proibido. Ouve lá, isto que eu te vou ensinar, isto é proibido. Claro, a um adolescente estar a dizer que é proibido é mesmo dizer assim, tens que aprender. E a primeira canção que eu aprendi completa na viola é Os Vampiros. E percebo a mensagem dos vampiros. Chego a casa e vou tocar Os Vampiros. A minha mãe... só não subiu para as paredes. Tinha consciência perfeita de que aquilo era uma canção... Completamente. A minha mãe sabia. Dizia-me, ai filho, não toques isso, não cantes isso, porque as paredes têm ouvidos a pitar em todo o lado, a pidoulos. E o meu pai gostava de ouvir Os Vampiros. Também diz assim. Quem é que te ensinou? Foi o Carpa, já morreu, foi o Batista, eram os mais velhos que nos ensinavam as canções. O Vejam Bem, estas canções que agora, Os Vampiros, a Trova do Vento que Passa. E lembro-me, pronto, eu fui para as... Ficava 58, ficava ao lado, sim. Da rua, mas pronto, sempre pensei no liceu, os meus amigos andavam no liceu, a questão de ir para a escola industrial, eu também não sabia bem o que queria fazer, mas quem ia para a escola industrial normalmente tinha uma via profissionalizante, ou ia para o comércio, ou para os serviços, ou a eletricidade, era mais prático. E pronto, o ir para o liceu era o prosseguimento de estudos, mas eu nem sequer imaginaria se prosseguiria estudos, se não prosseguiria. Colocou-se a questão do prosseguimento de estudos, já eu andava para aí no 6º ano, talvez, quando... O seu irmão já tinha, entretanto, concluído o liceu, fez isso o meu irmão concluiu o 5º ano, e ele não prosseguiu. Entrou no mundo do trabalho. Entrou no mundo do trabalho.
depois, com 18 anos, fez um exame uma prova de admissão às finanças e toda a vida foi funcionário. Dentro da carreira do Ministério das Finanças, foi funcionário público durante N anos, até se reformar aos 60 e pouco. Sim, senhor. Então, quando chegou ao liceu... Eu cheguei ao liceu, depois, em 58, 60, com 12 anos, porque ainda fiz o ciclo preparatório. Eu não entrei no primeiro ano, eu acho que fui dos primeiros. Se não fui dos primeiros, fui dos segundos. Fez ciclo preparatório... Ciclo preparatório em Santa Clara. No convento de Santa Clara, Santa sim. Clara. Concluiu... Quinto ano e sexto ano. Quinto e sexto ano e depois... E depois fui para o sétimo para o liceu. Antigamente, os meus colegas mais velhos no ano ainda fizeram o exame de admissão ao liceu, frequentaram o primeiro e segundo ano lá. Eu já não. Eu, quinto e sexto, foi em Santa Clara. O que é que sentiu quando chegou ao liceu? Era muito diferente daquilo que estava habituado? De Santa Clara? Em relação a Santa Clara ou ao ciclo preparatório? Não. Sentiu um ambiente fechado? Sentiu uma grande rigidez? É assim, o ambiente fechado em termos de colegas não senti, porque já conhecia alguns, embora fossem mais velhos. Estamos a falar de 70, com 12 anos... Ora, 58, 68, 70, para aí, 70, 71. Não sentiu nada dessa... Não senti nem claustrofóbico, nem aquilo, porque a exigência que havia em termos de cumprimento de regras em Santa Clara não era muito diferente no liceu. Portanto, o respeito aos professores, aos funcionários, não era muito diferente. Talvez a diferença eram mais formais no liceu. A questão dos toques, isso notei, a questão dos toques. Em matéria de disciplina havia mais exigência ou não é por isso? Era idêntico? Era idêntico, a ideia que tenho era idêntico. Eu recordo-me de ter colegas, agora que me está a dizer isso, a ideia que tenho era de ter colegas, raparigas no ciclo preparatório, ou não? Já não me recordo. Havia separação de... Mas eu já não me recordo. Nessa fase, para mim, é um bocado agora... É branco. Lembro-me mais no liceu. Havia separação. Lembro-me do rapaz, mas era capaz de ser só rapazes. Claramente separação. Era capaz de ser só rapazes. Não me recordo. Depois, quando fui para o liceu, pronto, lembro-me de ter ido para uma turma masculina, havia as turmas femininas. Elas frequentavam o claustro interior, onde funcionava a Universidade de Taça Externa. Nós vinhamos cá para baixo. E não nos cruzávamos, elas usavam a mata, entrávamos em conjunto, fora sim, e já convivíamos com elas. Depois lembro-me, num ano seguinte, talvez, de haver a turma mista, mas raparigas à frente, rapazes atrás, e depois já não, depois já se misturava. Sim. Portanto, nessa altura, a chegada ao liceu, depois, em matéria de professores, notava que havia professores mais conservadores, professores mais liberais, ou não? Sim, isso notei. Lembra-se de nomes de uns e nomes de outros? Lembro-me de alguns, lembro-me assim mais conservadores, lembro-me do Barros Ferreira de língua portuguesa, que era aquela imagem do Hermano José, o Remédios, o Diácono Remédios, sim, agora estavam a falar, é semelhante. Sim, o indivíduo sempre vestido de preto, com ar circunspecto, sempre com uma bolsa, sempre a caminhar, homem de poucas palavras, tinha uma metodologia diferente do que era habitual para mim, chamava sempre 3 alunos, fazia orais permanentemente, nós já sabíamos que íamos lá 2 vezes por mês, quando começava a passar a caderneta, e depois éramos interrogados. Os outros ficavam a assistir. Era um professor que ditava, também me recordo, sumários longos, muito longos mesmo, inclusivamente quase uma folha A4, muito longos. E uma vez recordo-me de uma particularidade, ele ter levado um caderno de um sumário e perguntar a todos o que é que faltava. Ninguém notava e faltava o ponto final. No lado oposto, professores mais liberais. Sim, lembro-me, por exemplo, quer dizer, estou a falar do meu período todo isto antes de 25 de Abril. Antes de 25 de Abril. Lembro-me de gostar de ter aulas, já não me lembro quem é que era a professora titular,
de também, acho que era português, em que havia um núcleo de estágio. Uma era a Carolina Nazaré, que foi aqui, outra era um que era estagiária nessa altura. Estagiária. Outra era um professor chamado Salgado, que eu gostava bastante, que eu julgo que era do dono de Porto Alegre. Mas já eram homens. E elas eram mulheres, já casadas. E julgo que era a Helena Sayanda. A Helena Sayanda também. Julgo que eram os três. Que era a mulher do futuro reitor. Ainda não era reitor. Ainda não era reitor. Eu não me recordo quem era o reitor na altura, porque eu, quando entrei, havia um Adelino que tinha saído. Ainda agora foi referido pelo seu colega. Havia um Adelino que tinha saído para a África. Sim. Eu não me recordo do nome, eu só me lembro o Adelino saiu para a África, e depois veio outro e entrou finalmente só me lembro do Dr. Sayanda. Só me lembro do Dr. Sayanda. Que mais é que tem do Dr. Sayanda? Foi meu professor de matemática, exigente, fazer cumprir as regras, mas não era um indivíduo que assustasse os alunos. Não tinha essa noção? Não era, quer dizer, era ríspido, mas não me atemorizava, sinceramente. Muito bem. Não me atemorizava enquanto professor, enquanto reitor nunca... Ou seja, nunca fui chamado, portanto nunca contactei nessa perspectiva. Tinha noção de que havia colegas que tinham problemas com o senhor ou com outros professores? Lembro-me que é normal nas escolas. Lembro-me do seguinte, da ideia que passava é que quem ia ao reitor já sabia que aquilo era trabalho. Ia correr mal. Eles faziam cumprir e era, eu quero aproximar. O que eu estou a dizer é que na relação pessoal professor-aluno, não era um indivíduo que mantivesse uma distância tão grande que impedisse de nós o abordarmos. Exatamente. Eram os meninos, filhos de, os outros a seguir e os outros a seguir. Isso eu sentia. Tinha uma sensação que havia uma hierarquia dentro do... Sim. Isso é interessante. Da forma como até os professores se dirigiam a nós. Mas como isso estava tão estabelecido em toda a sociedade em si e na nossa vivência, aquilo acabava por ser uma coisa natural. Não me fez assim especialmente sofrer, nem... Eu achava que não era correto, já tinha essa consciência, mas achava que, pronto, vivíamos assim. O que é que eu havia de fazer? Era o que eu sentia. Não tenho propriamente amigas dessa altura. Tenho pessoas conhecidas. Algumas delas deixaram de me conhecer, outras deixei outras conhecer, possivelmente, mas não tenho assim nenhuma referência desses anos. Depois a transição para o liceu, fez o exame de admissão ao liceu? Não. Depois entrou diretamente, terminou o curso preparatório e começou a... Porquê que não fiz? Porque não se fazia? Porque dispensei? Não sei. Normalmente fazia-se o exame de admissão ao liceu. Não fiz. Deve ter acabado. Nesse ano não pode ter acabado. Acabou. Em 72, ou podemos ver se houve uma alteração, porque é a primeira pessoa que estamos a entrevistar que tomou esta situação assim. Exatamente. Com este ciclo, não é? Que acompanha ali 70, 72. 72 vai para, neste caso, o Espírito Santo, para o liceu, o antigo edifício. Qual foi a diferença entre o ciclo preparatório? Foram uns homens com barbas, que eram os meus colegas. Os do 7º ano do liceu, 6º ano, já eram adolescentes, havia uma diferença de idade significativa. Eu tinha 11 anos. E isso foi assustador para si? Sobretudo porque eu ia cheia de medo das praxes, que agora vão fazer praxe, vão cortar o cabelo. E havia esse receio? Os rapazes faziam umas coisas dessas, não tive problemas nenhum. Nessa altura foi acompanhada por colegas seus que vieram lá de cima não. Continuou sozinha, ficou com a sensação que era um ser um bocado continuei isolado sozinha. Embora fosse mais perto, porque a sua casa ficava uma mais coisa que eu notei dos meus colegas, das colegas que visitei, que havia ali uma diferença social com algum significado. Talvez por isso eu não tenha levado das minhas colegas de turma, estou a falar das minhas colegas de turma, companhia delas para o liceu. Para o liceu, sim. Portanto, foi uma relativa exceção. Olha, Maria João,
mais coisas que se lembra desse seu primeiro contacto com o liceu? Para além de notar a diferença de idades entre os rapazes e possivelmente as raparigas. Lá estava tudo igual, os rapazes entravam. Não, entrávamos todos por uma porta. Já não sei se eles entravam por porta de baixo e por cima, sei que nós não estávamos juntos. Os rapazes estavam num pátio, as raparigas no outro pátio, entrada na cantina, as meninas entravam por um lado, os rapazes entravam por outro, nós estávamos juntos. Ponto final. E havia o zum que também não podíamos sair juntos ao portão, não podíamos ir para casa juntos, não devíamos de ir para casa juntos. Havia este zum. Uma pessoa aceita como normal o facto das coisas serem assim. Eu tinha 12, 13 anos. Ora bem, então voltando depois dessa fase inicial, dessa primeira fase de adaptação, lembra-se, por exemplo, dos professores, da relação entre professores e alunos, do papel do reitor? Fale-nos disso, por favor. É uma relação de muita distância. Não havia... Havia até um trato um bocado violento, humilhatório às vezes. Não estou a dizer que eram todos os professores assim, mas havia uma relação de distância, com peso e significado. Sim. E havia alguma exceção em relação a essa regra? Se há algum professor que fosse mais próximo dos alunos? Antes do 25 de Abril, não quero ser injusta, não é? Isto também era muito nova naquela altura. Lembro-me da professora de História, professor de francês, dizia-nos coisas horríveis. Professor de Física também era um bocadinho assim... e continuamos a ser meninas, só meninas, não é? Estou-me a lembrar do primeiro ano. O primeiro ano também foi outro passo difícil para mim. As mudanças de ambiente, para mim, foram sempre difíceis. O professor de História, já estou a falar do 4º ano, ano de 25 de Abril, já era coitado, o homem já devia ter sido reformado há uma data de tempo, estava ali a arrastar-se para acabar a sua vida profissional. Do 4º ano, pois. Mas... professor de português, não me lembro de professor de português. Em relação, chegou a ver o reitor? Me lembro de uma professora que teve ali um princípio um bocado assim violento, mas depois tornou a coisa mais adoçou a relação connosco. Era a professora Já. A professora Já foi a minha professora de inglês. Desculpe, perguntou-me. Não, estava a dizer bem, em relação ao reitor, se lembrava, mas... O reitor era uma criatura distante, estava lá nos píncaros quaisquer, foi meu professor, depois mais tarde. Posso dizer que não gostei nada da minha relação com ele. O professor Sayanda, não é? O professor Sayanda foi meu professor de matemática. Não gostei nada da minha relação com ele. Aliás, eu nem me lembro de ter... Como é que o ano acabou? Lembro-me que a relação era... Na relação não era nenhuma, não é? Ele habitava e a gente estávamos por ali, não é? Mas nem me lembro como é que foi. Eu passei o ano, não chumbei. Mas... Pronto, não era uma pessoa que, se nós sentíssemos que tínhamos um problema, que tivéssemos vontade de nos chegarmos a ele para, enfim, para procurar uma solução, encontrar uma solução. Não havia esse tipo de relacionamento. Nem com ele, nem com o vice-reitor. E depois na Santa Clara foi diferente. Pronto, depois fiz a Santa Clara 2 anos e depois fui para o Liceu Nacional de Évora, que agora é o 7º ano, que era o 3º. Terceiro ano. Pois. Maria, diga-me, desse seu período em Santa Clara, recorda algum professor, colegas em especial? O que é que se recorda desse tempo? Há algumas colegas ainda encontro, sim, bem conhecidas, amigas, dos professores também. Lembro-me de um senhor que era professor de... Pronto, os nomes talvez já não me consiga lembrar. Não, do nome do professor de Ciências era Eftelin, que acho que era até familiar da minha colega Maria do Xavier. Lembro-me, era professor de Ciências. Lembro também de uma professora de História do primeiro ano, que era a diretora de turma, que era muito simpática. Lembro que era um bocadinho criança. Também às vezes perdia-se. A gente levava o lanche. Como hoje voltou a isso. Acho engraçado, a pandemia serviu para isso. Levávamos o lanche, a minha mãe arranjava um pãozinho e era uma distraída, deixava o pão na sala. Aparecia a contínua. Alguma menina deixou o lanche.
Era eu. Mas de resto fui bem recebida e gostei muito e foi bom. Pois, nessa altura acho que já não se fazia exame de admissão ao liceu. Não, Pronto, já não. Transitou para o liceu. Quais são as suas primeiras impressões da chegada, neste caso, ao Colégio do Espírito Santo? Porque apanhou o Colégio do Espírito Santo. Era o Colégio do Espírito Santo. Isso foi em que ano? A sua entrada no liceu foi... Acho que foi em 73, porque no ano a seguir foi o 25 de Abril, é por isso que me lembro. Pois, exato. Qual foi a percepção? Era muito diferente do ambiente numa e noutra escola, ou não? Era, mas gostei também. Lembro-me, muita exigência. Um dos principais episódios que me lembro do liceu, agora que me pediu para falar disso, uma pessoa pensa a recordar, foi desse 7º ano, era uma turma só de meninas. Pronto, muita rigorosa, nada como era. E lembro-me, uma vez, aconteceu-me um episódio que fica marcado e engraçado. Foi... nós éramos só meninas e eu até nem ficava naquela carteira, mas naquele dia fiquei ao pé da janela. E aquilo era aquelas salas do primeiro andar do Colégio Espírito Santo. E não sei porquê, deitei a cabeça na carteira. O da reitor passou lá embaixo, fui chamado ao reitor. Neste caso era o Dr. Sayanda, não é? Era o Dr. Sayanda. Ai, que vergonha, chamado ao reitor. Qual era a percepção que se tinha do reitor, Maria, nessa altura? Era uma pessoa de muito respeito. Ele ficava à porta do liceu, quando nós entrávamos, para ver se as meninas, que éramos nós, se portavam bem, se levavam bata. Também me lembro disso, tinha que levar bata. Portanto, as meninas tinham que levar bata. Os rapazes não? Os rapazes não me lembro. Isso não me lembro, mas as meninas tinham que levar bata. E depois fui chamado ao reitor, ai que vergonha, ainda me lembro. O que ele lhe disse, Maria? Porque é que a menina estava de cabeça virada. E eu... não tinha assim, depois lá disse, uma colega minha estava doente, ou qualquer desculpa, não sei. E só sei que fiquei até envergonhada, porque não sabia o que havia de dizer. E ele, qual foi a reação dele? Ralhou, que não estava com a cabeça e tal, eu nem dizia nada. Acho que fui eu e outra, não sei se fui sozinha. Mas pronto, o resto era... Portanto, esse episódio foi marcante na medida em que... nunca mais que vergonha. Marcou do ponto de vista da disciplina. Pois, seja, exatamente. Uma coisa dessas que é uma coisa hoje que não... Mas naquela altura era um escândalo. Era um escândalo. Muito bem. Depois, a partir dali, o percurso. Depois é assim, o 7º e o 8º e 9º foram diferentes. Pronto, no 7º, quando entrei, só era uma turma só de meninas. Depois, no 8º, também ainda eram só meninas, mas veio o 25 de Abril. Já apanhou depois o ensino unificado. Ou como é que foi? Portanto, você entrou quando fez o ciclo preparatório para o 3º ano do liceu. Fez o 4º e o 5º. Apanhou pelo meio a Revolução. Depois, a seguir, transformou-se em ensino unificado. Neste caso, 9º, 10º, já não apanhou isso. Apanhou ainda o meu era, fiz exame de 5º ano. 5º, 6º e 7º ano. Fiz o exame no 9º ano.